Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader aqui no Manual da Bolsa. Hoje eu vou estar passando para vocês aqui como que a gente tem que estar utilizando a nossa linha de Fibonacci para poder estar potencializando os nossos lucros aqui, certo? Então se você tem interesse por esse vídeo em saber como que a gente utiliza essa ferramenta tão poderosa que é o padrão de Fibonacci aqui no nosso gráfico do mercado financeiro, fique com a gente até o final do vídeo, certo? E antes de mais nada, eu já vou pedir para que, se você não é inscrito no canal, para que você se inscreva, ative o sino de notificações para o YouTube não deixar de entregar para você todos os vídeos que são postados aqui, certo? Que é para agregar cada vez mais aos seus estudos. E também eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo um link do grupo do Telegram, que é nosso grupo de estudos gratuito, certo? É só entrar lá que a gente vai estar lá auxiliando no que você precisar. Se você tem dúvidas sobre Fibonacci, de repente finalizou o vídeo e ficou com mais alguma dúvida também, entra no grupo lá, tira as dúvidas. A gente tem vários vídeos também aqui no YouTube, então é imprescindível que você se inscreva no canal, certo? E acompanhe todos os vídeos aqui, certo? Então vamos lá para a explicação do que seria o nosso Fibonacci aqui no nosso mercado e qual seria a principal aplicação dele para que a gente consiga ter um ponto de posicionamento caso a gente perca alguns pontos de referência ou de repente a gente quer dar alguma entrada em alguma operação específica, mas a gente não sabe quais são os nossos pontos de alvo para poder estar atingindo. Então o Fibonacci ele vai auxiliar a gente a conseguir entender como que vai ser esse nosso ponto de alvo, certo? Então vamos aqui, eu vou riscar a tela aqui, eu vou cobrir primeiramente a tela para explicar algumas coisas para vocês teóricas, certo? Para depois a gente vir para a aplicação prática. Então vamos supor aqui, ó, o nosso mercado ele está subindo, certo? Eu vou desenhar candles aqui, porque fica um pouco melhor para vocês entenderem, certo? Então aqui, ó, vamos supor que o nosso mercado está subindo, está vindo aqui ó, entre padrões de alta, padrões de baixa, certo? Então eu vou detalhar tudo isso daqui para vocês, ó, porque vocês entendam que pode vir oscilações entre candles de alta e candles de baixa. Porque às vezes isso aqui acaba atrapalhando um pouco a pessoa, certo? A entender a nossa principal movimentação de mercado. Vamos supor essa aqui, ó. A gente está num time frame aqui, qualquer. Vamos usar a nossa aplicação de 5 minutos, como a gente opera ela no nosso grupo. O mini índice para fazer scalp baseado nos 5 minutos e também para fazer alvo. Então vamos supor o seguinte, ó. A gente teve aqui um padrão de alta, certo? Como vocês podem ver. Ele teve uma formação de um candle de baixa, mas a tendência principal, se a gente fosse traçar nossa linha de tendência de alta, seria uma tendência forte de alta. Então, o que a gente teria aqui? Ó? Nesses pontos aqui de mercado, se o preço começar... Quando o preço começa a retornar aqui, ó, já ao nosso padrão de mercado, vamos supor aqui, ele deu uma confirmação para a gente de um engolfo. Eu vou estar passando algumas proporções para vocês aqui. Ó. Vamos supor que ele deu um padrão de engolfo próximo a alguma nossa linha lá em cima de resistência. Porque se o mercado está subindo, nossa linha de cima é a nossa resistência. Vamos supor aqui, ó, o mercado ele começou a tender a retornar. Certo? E nesse retorno dele, a gente já identificou que ele está próximo a uma linha de resistência, ele já fez um engolfo no candle, então a gente tem duas confirmações. E o que a gente vai fazer a partir desse ponto, para conseguir traçar a questão da Fibonacci? A Fibonacci nada mais é do que uma ferramenta que vai dar para a gente uma perspectiva de até onde o mercado pode se movimentar, certo? Então o que a Fibonacci a gente vai riscar aqui, ó? Eu vou fazer uma linha comum aqui e depois a gente vai para o gráfico. Então é importante que você fique até o final, porque aqui vai ser parte teórica e depois eu vou mostrar no gráfico como que a gente identifica esses pontos, certo? Então vamos puxar até o final do vídeo que vocês vão conseguir entender bem fácil como que funciona. E como que eu utilizo essa linha para poder estar operando, certo? Então aqui ó, a gente tem a nossa linha de onde começou a movimentação de alta, certo? E a gente tem nossa linha de onde terminou nossa tendência de alta. E o preço começou a retornar. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, a gente vai ter marcado esse ponto aqui. Eu só vou colocar algumas informações aqui, pessoal, mas depois no gráfico eu vou mostrar para vocês essas observações, certo? Então aqui a gente vai ter o nosso ponto de 0%, certo?
e aqui o nosso ponto de 100%, que seria nossa oscilação de mercado. O que a Fibonacci diz para a gente? Que o preço, depois de uma longa tendência de alta, isso é aplicado aqui para o mercado financeiro, tá, pessoal? Depois de uma longa tendência de alta, ou uma tendência de baixa, no caso aqui a gente está analisando agora a tendência de alta, depois de uma longa tendência de alta, o preço tende a retornar pelo menos 50% dessa movimentação. Por isso que a gente utiliza a Fibonacci. Então a gente já teve uma confirmação de uma resistência de algum ponto traçado lá atrás. Por isso que eu sempre falo para vocês, pessoal, olha o passado que ele vai influenciar no nosso presente e vai influenciar no nosso futuro. Então a gente consegue prever algumas coisas que estatisticamente pode dar certo aqui no nosso gráfico, certo? Não quer dizer que vai dar certo, pessoal, quer dizer que pode dar certo. E muitas das vezes acontece, porque isso é estatística. A gente já testou, já fez muito backtest, muitas pessoas já fez muito backtest e muita gente usa isso daqui para poder estar operando. Então, se muita gente utiliza isso para poder estar operando, é bom que a gente vai acompanhando para onde que está indo o maior volume de contrato, certo? Para onde que está indo a direção do mercado. Então, a gente acompanha toda essa nossa movimentação para a gente não ficar contrário a ele, certo? Então, aqui a gente tem 0%, 100%, então Fibonacci fala para a gente que a gente pode retornar essa movimentação pelo menos 50%, 0%, 100%, então aqui 50%. Então a gente pode retornar pelo menos 50% dessa movimentação. E se a gente juntar o que a gente chama da Fibonacci junto com a teoria de Dow, Fibonacci fala que a gente pode vir até 50%, ou um outro ponto bom de operação aqui, ó, é até 61,8%. Eu vou riscar aqui para vocês, ó, vou fazer a marcação, certo? Para que vocês não se percam. De repente vocês podem estar achando que é enrolação o vídeo, mas não é, pessoal. Eu preciso explicar todos esses pontos. Então o Fibonacci fala que depois de uma longa tendência de alta ou uma longa tendência de baixa, nesse caso uma tendência de alta, o preço pode retornar pelo menos 50% da nossa movimentação. Então o que o preço ele vai fazer aqui, ó? Não quer dizer que ele tem que fazer, quer dizer que ele pode fazer, entendeu? Então a gente precisa analisar todo o nosso contexto de mercado. Então o preço ele vai vir daqui e quando ele começar a chegar perto aqui, ó, 50, 61,8%, ele pode tender a retornar ao mercado. Então a gente precisa analisar o nosso contexto de movimentação. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou até desenhar aqui uma zona de proteção de preço aqui, nossa, ó, que pode ser que o preço venha fazendo isso, ó. E a partir desse ponto o preço começa a dar algumas oscilações nesses pontos de mercado. Então o que a gente vai ter que fazer é analisar qual é o nosso contexto passado para entender no presente o que está acontecendo, certo? Então se a gente tem uma tendência de alta, ele pode retornar pelo menos 50% da movimentação até 61,8%. Se a gente juntar a nossa Fibonacci com a teoria de Dow fala que depois de uma longa movimentação de alta, a gente pode retornar no mínimo 50%, podendo bater até 100%, certo? Então, o nosso primeiro ponto, que é a Fibonacci, ele diz que a gente pode retornar pelo menos 50% da movimentação. Juntando com a teoria de Dow, ele pode retornar até 100% da nossa movimentação, no mínimo 50%. Então, juntando as duas, a gente tem uma ferramenta poderosa para poder estar operando aqui no mercado, certo? Então, vamos para o gráfico aqui, que eu vou estar explicando para vocês onde que esses pontos aconteceram. A gente está aqui no nosso dia 2 de abril, o gráfico aqui é do mini índice, corresponde ao nosso WinJ20, a gente está no time frame de 5 minutos. Certo? Então como que a gente vai fazer essa nossa análise? Eu vou riscar aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, a gente tem uma tendência aqui de baixa, certo? Que veio até esse ponto aqui, ó. Esse ponto foi o ponto final dele. Então o que a gente teria aqui, ó? A gente ia pegar, quando ele era uma tendência de baixa, a gente vai pegar do ponto máximo dessa movimentação e puxar até o ponto mínimo dela, ó. Certo? Ó. Então a gente tem aqui 0%, 100%. Então, se o mercado já indicou, começou a fazer fundos mais altos, a gente tem uma confirmação de uma tendência de alta. E a gente analisando o contexto passado aqui, ó, consegue observar que esse ponto aqui, ó, pessoal, esse ponto aqui, eu vou riscar aqui para vocês consigam entender. Esse ponto aqui é um ponto da nossa
resistência, do nosso suporte, desculpa, junto com esse ponto aqui, ó. Então o preço chegou até lá e começou a retornar, certo? E daí ele vem indicando pra gente aqui, ó. Eu vou dar mais um aqui pra gente conseguir pegar certinho essa movimentação, pessoal. Então a gente começou a identificar aqui, ó, dois fundos, um mais alto que o outro, ó. Esse fundo, esse fundo. Então fundos mais altos, tendência de alta, certo? E a Fibonacci fala o quê? Que a gente pode atingir de 50 a 61,8 dessa oscilação de mercado. Eu vou esticar um pouco mais aqui para frente, pessoal, para que vocês consigam ver melhor. Ó. Então a gente tem nosso ponto máximo, que iniciou a nossa queda, e nosso ponto mínimo aqui, que ele começou a indicar fundos mais altos, certo? Perto de uma linha de suporte, que seria o contrário daquela primeira análise que eu fiz lá detalhando para vocês. Então o que a gente teria aqui? Que o preço poderia atingir pelo menos 50%, podendo atingir até 61,8%, pessoal. E olha onde que o preço veio. 50%, tentando buscar 61,8%, certo? Beleza. Então vocês podem falar, isso aí foi coincidência. Beleza, vamos explicar mais um outro ponto aqui, ó. Vamos pegar aqui, pessoal, ó. Vamos pegar aqui esse nosso ponto aqui de movimentação, ó. A gente está com uma tendência de alta, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá do fundo da nossa tendência e riscar. Riscou lá para cima. Beleza, ó. Começou aqui e foi até lá. Então lá é o 0,0%, ele começa a cair, ó. O mercado começou a indicar aqui pra gente, ó, numa tendência de baixa. Qual que é o principal ponto que a gente tem? A gente tem como principal ponto topos mais baixos, que indicam uma tendência de baixa. Aqui o preço tentou retornar, não conseguiu, certo? Então se a gente já identificou essa movimentação, a gente já deu nossa entrada para sair onde? Próximo aos nossos 50%. Ó. 50% aqui, ó, onde o preço veio, podendo buscar até 61,8%. Olha até onde que o preço veio. E o mercado já tendeu a retornar, certo? Se vocês acham que é coincidência, pessoal, não é coincidência, tá? O preço ele trabalha dessa forma. Se fosse coincidência, muita gente não estaria tirando dinheiro desse mercado, beleza? Então vamos pegar aqui, ó. Ele veio aqui, trabalhou, ou melhor, vamos finalizar esse ponto aqui, ó. Tem muita gente que usa esse ponto, e de repente o pessoal vai falar, ah, mas esse ponto aqui ele deu como se fosse um outro fundo. Beleza, vamos riscar ele também. Eu não fiz essa análise antes, então vamos analisar aqui, ó. A gente tem uma tendência de alta, pega de baixo para cima, riscou lá a Fibonacci. Então, pessoal, ó, 50%, 61,8%. Travou, morreu esse nosso ponto aqui. Se a gente fosse aplicar a teoria de Dow, ó, ponto da nossa máxima, veio trabalhando, podendo buscar até 100%. Ó. Então a gente precisa unir as duas teorias em um mesmo estudo. Ó. Viu? Ó, 100% da movimentação. Ele conseguiu fechar 100% dessa nossa movimentação aqui de mercado. Então a gente junta a teoria de Dow junto com a Fibonacci, no caso que é a Fibonacci primeiro e depois a teoria de Dow, porque a Fibonacci vai terminar onde? 50% a 61,8%. A partir desse ponto a gente tem que lembrar, existe a teoria de Dow, o que ela vai dizer pra gente? Que o preço pode buscar de 50%, podendo atingir até 100% da movimentação. Estourou para baixo de 61,8%, pode vir com o preço, obviamente, analisa a estrutura passada, pessoal, ó. Analisa a estrutura passada. Então a gente tinha pontos aqui, ó, certo? Que o preço poderia estar trabalhando aqui. Então foi justamente, ó, ele desceu 61,8, rompeu um pouquinho e voltou aqui, ó, voltou a trabalhar na nossa movimentação. Até que ele foi e rompeu e foi e fechou nosso 100%, de acordo com a teoria de Dow. Deixa eu verificar mais algum outro ponto aqui, pessoal, que eu posso estar passando para vocês. Vamos pegar uma micro movimentação aqui, ó, já sequenciado, ó. De cima para baixo, riscou aqui, ó. Riscou aqui, certo? Então a gente tem uma micro oscilação de mercado que retornou e atingiu quanto? 50% da nossa movimentação, podendo bater o quê? 61,8%. Olha até onde ele chegou, certo? Entre as duas regiões. Se você quiser esticar um pouquinho mais para frente que o gráfico, ó, a gente estica aqui e analisa até onde o preço tendeu a retornar, ó. Então essa região aqui, se ele vem de baixo para cima, ele funciona como se fosse uma resistência para a gente, certo? E se ele funciona como se fosse uma resistência para a gente tem uma resistência aqui nessa região, certo? Essa região aqui é uma região de resistência. Teve uma formação de um doji. O que o preço tende a fazer?
reversão de mercado. A gente tem nossos estudos como que a gente faz para poder pegar esse doji, ó. Rompimento dele, vai embora com o preço. Vai embora com o preço. Então a gente tem algumas confirmações que a gente trabalha junto, certo? Para poder estar pegando esses pontos. Deixa eu verificar se tem mais alguma coisa aqui. A gente teve uma queda bem forte aqui, certo? Mas a gente teve alguns pontos que a gente consegue estar analisando a questão da nossa Fibonacci para poder estar pegando. Depois de uma longa queda ou uma longa alta do preço, certo? Então eu acredito que é isso, pessoal, para a gente poder estar analisando aqui a nossa Fibonacci, e utilizem, pessoal, junto com a teoria de Dow. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou pedir de novo, pessoal, entre lá no grupo do Telegram. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente está fazendo acompanhamento de mercado também, dando algumas dicas para o pessoal. Não é sala de cal, eu já vou deixar dito isso, porque eu não vou dizer para vocês o ponto que vocês devem comprar ou vender. Eu não sou analista, eu só faço análise de mercado, estudo as principais tendências de movimentação, e a partir dessas movimentações a gente se aproveita para poder estar tirando dinheiro desse mercado, certo? Também, se você não é inscrito, novamente, como eu havia pedido lá no começo, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo também, curte o vídeo, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui, certo? E pessoal, entra no grupo do Telegram lá, de verdade mesmo, entra lá, pra gente sempre estar fazendo esse acompanhamento, certo? A gente está tentando pegar o máximo possível de pessoas para poder desmistificar isso aqui. Muitos canais aí o pessoal complica, fala que você tem, sei lá, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aqui não, aqui a gente passa a real para vocês, os pontos, como que a gente deve se comportar na movimentação de mercado, as nossas análises diárias também, que com as nossas análises diárias a gente consegue entender como que vai ser a nossa movimentação do dia seguinte. A gente explica os pontos, certo? Não passa ponto onde você deve comprar ou vender, mas a gente explica os pontos. Então não há nada de errado com isso, certo? Então é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, chama os amigos para poder estar aqui com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe do nosso grupo do Telegram. E é isso aí. Tamo junto, pessoal. Um abraço para vocês e até mais.